Olá, geminianos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna Reis e essa é a previsão para outubro de 2025. Eu também sou geminiana de Sol na astrologia tropical. Essa leitura, de certa forma, também vai valer um pouco para mim. Eu espero que ela saia muito boa. Eu tô torcendo por vocês e por mim. Eu começo a tiragem com uma carta para cada elemento. Eu vou deixar um resuminho na tela, né, sobre cada um deles, mas no decorrer da leitura a gente vai falando um pouco também sobre o que cada elemento representa na nossa vida. Então vamos lá. No ar, elemento ar, mental. As de ouros. Muito bom. Uma nova ideia. Pode ser que você tenha recebido essa ideia de alguém, né? Porque o Ás, eu tô falando, aqui é Poseidon. Ele segura uma moedinha, tá vendo? Se eu seguro algo, esse algo é material, como suponho o naipe de ouros, tô dizendo que esse algo pode ser passado de mão em mão também, certo? Então, às vezes, esse Ás é um surgimento de uma ideia nova ou uma ideia que lhe foi dada, né? Então, elemento água, seu emocional, o carro. Você é um arcano maior, não é que você esteja mal posicionado. Eu acho que o carro é uma carta muito boa, mas ele fala de repente de algum conflito emocional ou conflito emocional assim. Talvez você esteja medindo força consigo mesma para controlar o seu emocional, né? Uma tentativa de repente não sucumbir a algum tipo de sentimento. Ou numa outra perspectiva, porque como é uma leitura geral, eu vou precisar, pessoas estão passando por situações diferentes, apesar de todas serem do signo de Gêmeos e compartilharem uma energia em comum. Eu posso estar falando aqui de alguém que teve uma emoção e decidiu bancar ela e levar à frente, né? Só que isso também gera um certo conflito, porque às vezes para você bancar uma emoção, um sentimento, você precisa bater de frente com algumas outras questões. A gente vai elaborar um pouco isso melhor quando a gente for tirando cartas para trabalho, dinheiro e amor. No elemento fogo, a Imperatriz, outro arcano maior. O elemento fogo também está muito bem posicionado. Nossa, leitura bonita. Aqui é o elemento fogo, a Imperatriz. Ele vai falar sobre seu brio, sua vitalidade, vontade de viver mesmo, né? Eu sempre falo vontade de viver porque para mim fica muito claro o fogo ser espiritual. Quando a gente fala em espiritualidade, eu esqueci até de falar sobre isso na previsão de touro. Muito se pensa no mundo astral mesmo, e às vezes pode ser, né? Mas não é sobre os espíritos que falam no seu ouvido necessariamente, ele é sobre a vida, né? A vida em si é espiritual, a sua movimentação ou falta de movimentação é espiritual. E aqui a Imperatriz ela é ótima, porque ela diz que você está no controle do seu elemento fogo. Quer dizer que se você sente vontade de fazer algo, você vai fazer. A Imperatriz não é a carta mais forte nesse sentido, mas ela fala de controle e bom desenvolvimento também. Está tudo sob controle. Terra Ás de Paus. Muito boa carta também, muito boa carta. Mas eu vejo cartas de início, né? Ás de ouros, Ás de Paus, então no Terra eu vejo algo se iniciando. E o Terra vai falar sobre corpo, saúde, trabalho, dinheiro, relacionamento, sexo, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao que você consegue tocar, ao tangível. O ar de pausa aqui no elemento terra vai me trazer muito a ideia de que você tá... as suas energias, elas estão muito voltadas para o seu campo material. Então, vamos supor, se você quer emagrecer, você vai entrar numa academia, porque o ar de pausa ele não diz que você quer, ele diz que você vai, que é uma carta de movimento mesmo, ela já indica movimento. Então, diz que você vai entrar nessa academia. Se você quer um relacionamento, você vai instalar um Tinder, você vai atrás desse relacionamento. Mas o material em si, ele é a conclusão de todos os outros elementos. Você precisa estar bem posicionado na mente, no coração e no seu espírito para você conseguir materializar algo. E eu vejo assim, você tem 3 bons posicionamentos e isso se reflete no seu material. Só que aqui, como é uma carta de início,
me supõe que talvez estejam havendo algumas mudanças na sua vida. Algumas coisas que você pretende deixar para trás, porque se você vai começar coisas novas, né, você não pode continuar trazendo coisas velhas, porque você não vai dar conta de tudo. Mas enfim, vamos tirar 3 cartinhas para dinheiro, para trabalho e para o amor, pra gente entender um pouco mais do que tá falando isso aqui. Três cartas para trabalho. Nossa, lindo. 2 de copas. Pode ser que você faça uma parceria. Delícia. Aqui o 2 de copas ele vai me dizer que ou você vai abrir uma sociedade com alguém, ou você achou algo que... Porque assim, o 2 de copas ele pode falar de 2 pessoas juntas, a maioria das vezes sim, mas em alguns contextos muito específicos ele fala sobre você encontrando algo que você gosta muito de fazer, tá? Mas a sociedade aqui é muito forte, você achando uma sociedade para pôr em prática algo em relação ao trabalho e consequentemente algo que vai te trazer dinheiro, né? 5 de ouros. 5 de ouros é um pouco mais preocupante nesse sentido, mas não tanto. Porque se eu tô falando de uma sociedade, eu tenho que ter investimento. O investimento, ele acaba sendo gastos mesmo, né? A desestruturação, porque você precisa gastar dinheiro se você for fazer investimento, né? Não tem como fugir disso. Apesar do 5 de ouros ele supor a saída da estabilidade, às vezes a saída da estabilidade é necessária pra gente poder dar um salto maior, né? E 8 de espadas, certo? Então, sobre o que a gente tá falando sobre... Ah, entendi. Esse aí o 2 de espadas que pulou pra mim. Possibilidades, tá? Você fez uma sociedade e teve que fazer um investimento, gastou um dinheiro, mas existem questões que tiram seu sono, claro, porque você pode acabar fazendo investimentos errados. Eu vou pedir conselho pra isso aqui. Você pode acabar fazendo investimentos errados e acabar colhendo alguns prejuízos. Ou, de repente, você acabou gastando mais do que o outro sócio e se sentiu no prejuízo. Então, existem situações conflitantes. Por quê? Se você já abriu essa sociedade, de repente você vai se sentir meio de mãos atadas, né? Não consigo mais sair disso aqui agora, porque além de já ter aberto essa sociedade e já ter gastado um dinheiro, eu tenho... Enfim, é isso. Eu já abri, já firmei compromisso com alguém, já gastei dinheiro, e agora eu me sinto meio de mãos atadas, porque eu não tenho o que fazer. Ou dá certo ou dá certo. Mas é uma mistura de gostaria de repente... Enfim, é um excesso de pensamento, cara. É um excesso de pensamento que ele não traz necessariamente ansiedade. Ele traz a reflexão excessiva. Então, assim... E agora, pra onde vamos? O dinheiro acabou. E aí você tem um monte de ideias opostas, né? Quebro a sociedade, mantenho a sociedade, gasto mais dinheiro, não tenho mais dinheiro pra gastar, então você fica nessa, né? Só que existe aqui também algo que me diz, e esse algo é o 2 de espadas, que existe alguma coisa que não está sendo vista. Tanto o 8 quanto o 2 de espadas, eles são cartas que a pessoa usa uma venda. E a venda, às vezes, ela representa justamente a visão não clara. Então, existe um excesso de pensamento e, às vezes, a falta de visão do que realmente está acontecendo. Né? Porque esse excesso de pensamento não significa que você está avaliando todas as situações possíveis, mas que você está avaliando situações sem, às vezes, ter todas as informações na sua mão. Pode ter ocorrido também um problema que você está... que você decidiu... que você está ignorando, está em negação. Vamos... Assim, qual que é o conselho para trabalho? Eita, não precisa ser tantas. Uma cartinha só, por favor. 9 de copas. Conselho para trabalho, 9 de copas. É o contrário, né? Porque se eu tô aqui muito na minha mente, é isso que tá me tirando sono, é a minha mente. Aqui diz pra você e pro seu emocional. O 9 de copas, ele é uma carta altruísta, né? Como eu tô falando de uma sociedade, eu posso estar falando aqui... essa sociedade pode ser de igual para igual, pode ser um acordo também. Imagina que você fez um acordo com seu patrão. Mas aí você achou que ia ser bom pra você e no final não foi tão bom assim e você tá tentando romper com essa situação. É importante a gente pensar que como a vida é muito rica em detalhes, isso aqui vai representar diferentes situações para diferentes pessoas. Então você precisa adequar isso ao seu contexto atual, né? Você tá fazendo acordo com alguém? Que tipo de acordo? Enfim, e vamos lá. Então, o 9 de copas, deixa eu só tirar mais uma. Estrela.
Sabe o que é engraçado? Eu tava pensando nessa carta ontem. O que 9 de copas e estrelas em casa de conselho me dá a entender? Que você precisa ter um pouco mais de fé, que de repente tem outras coisas maiores acontecendo fora do seu controle. É meio clichê dizer espiritual, mas a carta da estrela é uma carta que fala também sobre essa espiritualidade. E que de repente pode sair algo bom de uma situação que aparentemente é ruim. E me diz aqui também para você ser aberto, né? É isso, não tem muito o que dizer. Então, assim, a situação, sendo ela, esse acordo sendo um acordo já feito, um acordo que você vai fazer em outubro e que possa te trazer algum prejuízo material, ele vai te trazer pensamentos, claro, conflitantes, você vai não ficar necessariamente ansioso, mas pensando se deve ou não prosseguir com isso, se isso foi ou não uma boa ideia. E aqui me parece que pode não ser a ideia da sua vida ainda, mas é algo que você precisa dar uma chance. Né? Importante pensar também que quando a gente fala em empreendimentos, é normal que o empreendimento no começo ele gere mais prejuízo do que lucro. É muito comum se dizer que quando você abre um novo negócio, você demora de 2 a 3 anos para você se estabilizar. E eu já acolhi isso na prática, né? É isso, vamos tirar 3 cartinhas para dinheiro. Deixa eu tirar da luz. O As de Copas. As de Copas é bom, uma boa carta para dinheiro. 7 de ouros. É bom para dinheiro também. E o Pajem de Copas. Aí você fala assim, no geral, é bom ou é ruim? Mas é muito clichê falar em bom e ruim, né? É bom, no geral as 3 cartas são boas. O que elas trazem? É que o seu dinheiro, provavelmente ele vai chegar por meio de coisas que você gosta de fazer. Isso apareceu nas 3 cartas. As 3 cartas, elas são boas para dinheiro. Elas não falam em abundância extrema, mas elas são boas para dinheiro. É clichê dizer bom ou ruim? Sim, é muito clichê. Então, assim, o que me remete isso aqui? Que a maior parte do dinheiro que você vai receber, isso eu tô considerando, né, que são pessoas maiores de idade, né, de 18 para cima, que trabalham para poder viver. A maior parte do dinheiro que você vai receber na mão no mês de outubro, ela tem a ver com algo que você gosta de fazer, né, porque aqui tá muito ligado ao emocional. Então, vamos supor, você tem 3 fontes de renda. Tem uma que é mais um hobby, não é a sua fonte de renda principal, mas é o que você mais gosta de fazer. Então, pode ser que esse mês de outubro seja nesse hobby que você colhe a maior parte do dinheiro do mês. Porque aqui eu vejo vindo dinheiro de um trabalho gostoso, sabe? Um trabalho que te deixa quentinho, que você, pô, nisso aqui eu sou bom, isso aqui que eu gosto de fazer. De repente até o trabalho que você quer levar pra vida. Eu gostaria que fosse minha fonte principal de renda, ainda não é, porém é o que eu mais gosto de fazer. Então vamos supor, você trabalha, tem o seu trabalho normal, mas daí tem um final de semana livre e no final de semana você tatua. Você não consegue tirar a maior parte do seu dinheiro da tatuagem. Mas nesse mês de outubro a tendência é que você consiga fazer mais tatuagens ou pegue um orçamento legal e isso te dê dinheiro mais do que as outras coisas que não estão necessariamente ligadas com o seu material. É isso que eu vejo principalmente. O 7 de ouros, ele vai me falar sobre trabalho, vai, mas ele fala também sobre possibilidades. Então, assim, eu já tenho algo estruturado, né? E isso vai remeter tanto ao que eu já falei aqui nos 4 elementos, quanto às cartas que saíram no trabalho. Eu já tenho algo estruturado. Então, eu tô aqui, tô vivendo. Tenho lá minhas moedinhas, tenho já de onde sai meu dinheiro, porém apareceu essa nova oportunidade. E essa nova oportunidade, às vezes, me atrai. Ela pode não ser tão estável e tão próspera quanto que eu já tinha, mas ela me atrai. Então é o que eu tô te falando. Por exemplo, eu já tinha um trabalho, mas me surgiu uma ideia de um investimento, de abrir uma sociedade com uma outra pessoa. E aqui saindo cartas de copas, me diz que esse é um bom investimento. Por mais que possa te trazer algumas preocupações no mês de outubro, de repente por gastos fora de mão, ou alguns prejuízos nos primeiros investimentos, isso é um processo normal de quem decide investir. As cartas que saem ao redor, no final das contas, elas dizem que é um caminho bom. Só que é um caminho que tem suas dificuldades, assim como qualquer outro. Então, para dinheiro tá bom. Por mais que tenha aparecido algumas perdas de investimento na área de trabalho, aqui não me aparece você sem dinheiro. Você está com dinheiro, você irá receber dinheiro. Principalmente se você fizer algo que te deixa com o coração quentinho. A probabilidade maior é essa. Vamos tirar 3 cartinhas pro amor.
de espadas, de novo. 3 de copas. Nove de espadas, não tá legal não, tá? Não tá legal. Essas 3 cartas, elas valem pra quem tá no relacionamento ou pra quem tá solteiro. Mas, tem interpretações diferentes, obviamente, pra cada um deles. No fundo do maço, 4 de copas. O que me parece aqui? Eu vou só tirar uma clarificação pra esse 2 aqui de espadas. 2 de... Tá. Aqui me parece que você tá entre 2 situações, 2 pessoas, ou entre uma pessoa e um projeto. Que essas são as possibilidades maiores. Por exemplo, eu quero namorar, eu conheço essa pessoa, ela é legalzinha. Não necessariamente quero namorar, exclui essa parte. Conheço uma pessoa, ela é legalzinha, mas ao mesmo tempo eu tô com muitos projetos e se eu namorar agora vai me atrapalhar. Então, ao mesmo tempo que eu quero ficar com essa pessoa, eu não tenho condição de ficar com essa pessoa. Então você fica, né? Então, assim, eu não tinha planos pra namorar agora. E aí me apareceu uma pessoa. Eu não tinha planos de namorar, eu já tinha meus outros projetos. E apareceu uma pessoa e agora ela me colocou numa situação difícil, né? Porque ela tá me fazendo repensar. E só que o 2 de espadas, ele fala de um impasse, a não ação. Então, eu tenho até ideias conflitantes, opostas, na verdade, mas eu não faço nada. Então, assim, eu sei que tem uma escolha pra ser feita, mas eu ainda não fiz essa escolha, né? E isso pode ser 2 coisas. Ou você já estava num relacionamento sólido e você conheceu uma outra pessoa, ou é entre uma pessoa e um projeto, seja faculdade, seja trabalho. Aqui, com o 3 de copas, me remete muito que possa ser um triângulo amoroso mesmo, de você estar entre 2 pessoas. E essa situação tá meio que tirando o seu sono. E quando ela tira o seu sono, isso é uma coisa boa, porque significa que você não é essa pessoa. Você pode não ter necessariamente traído alguém. Você pode não ter traído alguém necessariamente. Mas você tá conversando, tá criando uma conexão, ou tá conversando com 2 pessoas. Mas aqui me dá a ideia que já tinha algo sólido e apareceu uma outra pessoa. O fato de você estar perdendo o sono mostra que não é uma situação que você gostaria de estar, o que mostra que você não é uma pessoa que ficaria com 2 pessoas de consciência tranquila, né? Porque o 9, ele vai falar dessa maturidade. Então, eu tenho que lidar com o peso da vida, com as consequências da vida. E mesmo diante de situações difíceis, eu vou ter que me pôr a pensar no que eu faço, né? O 9 aqui, ele vai falar sobre isso. A rainha de copas, não sei porque caiu ela, mas eu vou tirar mais uma carta aqui pra... e o 5 de paus. Tá? Vou dar outra possibilidade, que é... Isso eu tô falando pra quem tá no relacionamento, é porque pra mim parece muito alguém que tá no relacionamento. Se tem alguém solteiro, olha, vou te dar o panorama depois. Aqui parece que eu tava num impasse. Olha só que situação engraçada. Aqui me traz muita ideia de festa. Vamos supor que você é uma pessoa festeira. Aí você tá no impasse, tá conversando com 2 pessoas, né? Você tem 2 pessoas ali. E aí, de repente, numa festa acontece uma situação e essa situação, ela te causa um grande problema depois que te deixa numa situação pesarosa, né? Depois você fica com a consciência pesada ou até mal por ter sido descoberto fazendo algo que você não deveria estar fazendo, de repente. Se isso não for com você, isso pode ser para você, né? Você viu numa festa alguém fazendo algo que te magoou e te deixou nessa situação. Mas aqui me parece ser muito uma questão de consciência. Eu vejo muito mais o geminiano fazendo algo com alguém do que, de fato, sendo vítima, tá? Então, essa alguma coisa que possa ter acontecido num evento, numa festa, num bar, seja o que for, mexe com alguém de quem você gosta muito, de quem você tem um apreço. Aqui a rainha de copas. Alguém que mexe muito com o seu emocional. E que agora talvez você tenha entrado numa batalha pra tentar reconquistar essa pessoa. Agora que eu digo no futuro, né? Então, pra outubro é isso. Nossa, que situação complicada, mas tem muita cara de gêmeos mesmo. Entendeu? Esse é o resuminho. Espero que tenha ficado claro pra você. Pra pessoa que tá solteira, eu vejo assim, mulherengo ou mulherenga, aquelas, como é que seria com machorenga, entendeu? Alguém que pode até, de repente, ter 2 ou mais conversantes e gosta de sair pra beber e se divertir, acabou lidando com uma situação, assim, com mais de uma pessoa num evento e depois ficou com a consciência pesada, é a mesma coisa, assim. Mas alguém que tá fazendo essa gestão de mais pessoas. Não é alguém que tá num relacionamento ali de forma fiel, 100%. É alguém que tá
em conflito pessoal, que às vezes não sabe o que decidir, se vai ou se fica, né? Se fica com um ou se fica com o outro. É isso, você pode não ter gostado muito do que eu falei. Eu sou geminiana, eu sei que às vezes é complicado. Mas é uma situação de gêmeos mesmo. Alguém que sai, que conversa, que tá o tempo todo tendo contatos e eventualmente se apaixonou por duas pessoas, ou gosta de duas pessoas, ou conversa com duas pessoas sem compromisso com nenhuma delas. E assim, é isso. Boa sorte. Conselho. Vamos ver um conselho. Vou tirar aqui no mitológico. Epa! Sacerdotisa. Cara, você precisa tomar prumo na vida. Porque você tá agindo de forma muito impulsiva. Talvez você deva ter um pouco mais de contato com você, buscar um certo autoconhecimento pra ver o que você realmente espera da vida, ao invés de sair pela vida criando confusões. Se não for pra você, você desconsidera. Mas assim, quando a gente sai pela vida desordenadamente criando confusões, geralmente a gente tem questões internas não tratadas, né? Enfim, esse é o conselho do tarô. É isso, espero que tenha ajudado em alguma coisa. A intenção é ajudar. Se você está passando por uma situação mais séria, mais específica, e essa leitura não ressoa com você, você pode procurar outros signos fortes no mapa. Na descrição vão ficar os meus contatos para leituras particulares personalizadas, tá? É isso, tchau, até o próximo vídeo.